Em meados da década de 1970, um pequeno e esquecido recanto da Amazônia tornou-se o foco de um projeto ambicioso, o Projeto Tucumã. Não adianta tentar proibir a esperança de um povo munido de fé. Todas as porteiras se abrem com a força de um povo que o próprio Eldorado já é. Projetos enormes, ganância extrema, gente excluída, sem terra o Senhor fez da liberdade o garimpo dos sonhos com a força desse povo desbravador. Os bens materiais são transitórios e certamente, como ele disse, a gente vai e eles vão ficar, né? Amanhã a gente também vai ser esquecido, né? Mas o que a gente deixou de realizado, certamente alguém vai se lembrar. Mas tem umas coisas que às vezes marca, deixa um marco registrado. Então essas pessoas que foram pioneiras, que abriram essa estrada, abriram esse caminho para a evolução desse município, a gente não pode esquecer, mas infelizmente eles são esquecidos. Mais forte que o chumbo, que a serra, que o fogo, é o braço de um povo que quer prosperar, fazer dessa terra pepita sonhada, terra prometida que hoje é o nosso lar. Ela é a minha grande saudade. Nada me doeu mais na minha vida do que a partida da minha mãe. Porque a gente sabe que vem, mas é horrível. Josielmas, Deusas, Marias, Edites, Lucileis e todas as que se doaram, mulheres de força, mulheres de luta, que tanto fizeram, tanto ensinaram. Eu vejo Tucumã como o melhor lugar que eu poderia ter para criar os filhos, porque foram criados com muita liberdade, entre amigos, cresceram naquele lugar. Hoje os desafios ainda são tantos, o tucumaense não foge à luta. Escolas preparam o futuro da gente, progresso latente, tão grande a labuta. Dos sonhos ao ouro, do ouro ao gado, a agricultura, o açaí, o cacau, banana, café, lavradores de sonhos fizeram para os filhos a terra natal. Mas Tucumã para mim é minha vida. Eu, como diz assim, eu olho para Tucumã, eu vejo como um filho que eu ajudei a crescer. A minha parte eu fiz. Então eu acredito muito em Tucumã. Tucumã ainda vai ser uma cidade muito boa no futuro. Já é, mas ela vai ser muito melhor no futuro. O tucumaense lembra o 10 de maio, São Félix deixa pra ser grandiosa. Da 279 tornou-se o bambu, nos deu Orilândia, vizinha ditosa. Tudo começou do zero e hoje Tucumã já é uma potência. Então é o símbolo da prosperidade. Tucumã. Amei da forma que eu tinha, e existem pessoas hoje que, graças a Deus, têm lembranças boas de mim. O que eu fiz foi com doação de coração mesmo, coração muito aberto. A Tucumã, difícil você achar palavras para agradecer. Joia brilhante, ainda bruta, a ser lapidada por amor e paz, por toda essa gente que trabalha e luta. Tucumã, Brasil do Pará, Carajás. Surgido na época do regime militar, o projeto foi parte de uma política de ocupação territorial voltada para a integração da região ao restante do país. Sobre o lema "integrar para não entregar", o governo buscava assegurar a soberania nacional,
e promover o desenvolvimento econômico em um território estratégico no coração da Amazônia. E para falar um pouquinho de Tucumã, é preciso entender o momento histórico que a gente vivia, que era a ditadura militar e a preocupação dos militares com a possível invasão estrangeira. Se tinha uma preocupação dessa área, ela não ter ocupação efetiva por parte do Estado brasileiro, e se criou então uma política de imigração e de ocupação desse território, que era calcada no lema integrar para não entregar. Porque, segundo eles, a Amazônia seria ocupada e como tínhamos grandes projetos minerais, o garimpo da Serra Pelada, tinha essa preocupação de uma possível invasão estrangeira atrás dessas riquezas. Então, em 1976, a Promix veio e fez prospecção mineral e nessas prospecções percebeu-se que tinha muito ouro nas serras adjacentes ao município de São Félix, e com isso elaborou-se um projeto de colonização, como tantos outros na Amazônia. O PGC, Programa Grande Carajás, começou a ser implementado durante o governo do presidente-general Ernesto Geisel. O plano dos militares era transformar essa parte da Amazônia em um celeiro agrícola, capaz de abastecer outras regiões do Brasil. Então foi criado um movimento aqui na região, especificamente em Tucumã, foi criado um projeto chamado Projeto Tucumã, dentro do PGC, que é o Programa Grande Carajás, para que essa região ela fosse ocupada. Este projeto teve como concorrentes a Corebrasa e a Consag, que é a construtora Andrade Gutierrez, e quem ganhou foi a construtora Andrade Gutierrez, dando início ao projeto em 1978. Para viabilizar o desenvolvimento do projeto, foi realizado um minucioso mapeamento do território, que resultou no planejamento de 3 núcleos urbanos estratégicos. O primeiro foi estabelecido na Fazenda Crimete, próximo à sede de São Félix do Xingu. O segundo núcleo foi planejado na Agrovila do Cuca, enquanto o terceiro foi implantado no local que hoje corresponde ao perímetro urbano do município de Tucumã. O projeto Tucumã em si, esse levantamento ele veio a parte dos técnicos da Consag, né, que é a construtora Andrade Gutierrez, e dentro desse tem alguns nomes que a gente tem referência aqui na região. A própria Marília Andrade, que era filha de um dos donos, né, inclusive ela foi uma das idealizadoras do projeto, né, ela tinha uma visão social muito ampla. Havia uma dualidade de objetivos dentro da própria empresa. A Marília, conhecida como Lia Andrade, ela, comunista, tinha a intenção de tornar isso aqui um projeto de assentamento para a população de baixa renda. A Consag, por outro lado, tinha o objetivo de tornar isso um projeto elitista aos moldes de Brasília, tanto que o projeto original é uma borboleta. Brasília, um avião, e aqui seria uma borboleta. A Marília foi perseguida durante a ditadura por ser comunista, junto com seu marido, tendo sido exilada, mandada em exílio para a província de Tucumã, na Argentina, e quando ela chegou no sul do país, ela fez um acordo com a família de que tocaria um empreendimento da família para não ficar exilada e viria para o Projeto Tucumã. Por isso o nome do Projeto Tucumã. Não é pelo fruto Tucumã. Primeiro, ela seria exilada na província de Tucumã, na Argentina, fato que não aconteceu, era comunista, o presidente do partido era o Pedro Pomar e ela queria fazer uma homenagem para ele. Não poderia colocar o nome do projeto, o nome dele, porque seria vetado pelos militares, e aí ela deu o fruto da terra, que é o Tucumã, fazendo homenagem aonde ela seria exilada e também fazendo homenagem ao Pedro Pomar, porque seria uma fruta. Quando ela chegou, ela foi para a Gleba 1, que é a Fazenda Crimete, que era o início do projeto, e a partir daí começou-se a uma contenda. Uma imobiliária no sul do país, divulgando massivamente os lotes de terra que eram voltados para sulistas que foram afetados pela construção da hidrelétrica de Itaipu e, consequentemente, tinham dinheiro e conhecimento em técnicas agrícolas, e o projeto Tucumã visava dar suporte para o programa Grande Carajás. A empresa Andrade Gutierrez, ela divulgava esse projeto lá porque foi lá que ela vendeu. Ela foi buscar exatamente as pessoas para comprar as terras dela lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E eu, como
a gente conheceu a Tata lá e a gente foi interagindo com essa realidade e aí despertou a vontade da gente vir também conhecer Tucumã. A princípio só poderia ingressar quem tivesse posse da terra. E nós temos até um rescaldo disso, que é a cidade vizinha de Orelhânia do Norte. Quem não tinha possibilidade de comprar terra, que não era funcionário da CONSAG, ele não poderia entrar no projeto e algumas pessoas vieram e acabaram ficando onde hoje é Orelhânia do Norte, né? Acabou constituindo aquele núcleo urbano. Como houve uma divulgação massiva do projeto, pessoas que não eram de interesse da CONSAG começaram a vir para a região. O que a CONSAG faz? Faz uma guarita de segurança para não permitir que as pessoas que não condiziam com o perfil social ultrapassassem essa guarita. A construtora ela não conseguiu controlar esse fluxo populacional, principalmente pela questão mineral. Quando houve essa invasão, o ouro traz muitas pessoas que não respeitam a lei. A CONSAG tentou de diversas formas coibir a invasão do projeto, inclusive usando de muita violência com Alberto Serra da Luz, que posteriormente foi assassinado pelos colonos de Tucumã. E o projeto acabou sendo invadido. Quando ele foi invadido, a CONSAG transferiu a responsabilidade para o governo federal. Em determinado momento, a empresa ela perde o controle desse projeto, desse processo, né? E ela acaba entrando em acordo com o governo federal e é indenizada, né? Porque é um caso até estranho, porque ela ganhou a área, vendeu, tirou madeira, né? Na época madeira nobre, e depois quando ela desocupou, ela acabou ainda recebendo a indenização do governo federal a título de prejuízo que eles teriam tido no projeto. A região tornou-se um destino para as pessoas de todas as partes do Brasil, atraídas pela propaganda da CONSAG, que prometia oportunidades e prosperidade. Movidas por sonhos de dias melhores, essas pessoas chegaram carregando esperança e o desejo de construir uma nova vida em um território que, embora desafiador, representava a chance de um futuro mais promissor. Quando foi em 1980, surgiu a oportunidade de vir para cá, para o Pará. Mais precisamente para trabalhar pela construtora Andrade Gutierrez, popularmente chamada de CONSAG. A pessoa que foi me recrutar lá em São Luís, como eu trabalhava em escola, em sala de aula, a proposta que ela me fez foi a seguinte: quando chegarmos na obra, você vai trabalhar no escritório. Quando embarcamos na rodoviária de São Luís para Belém, umas 8 horas da noite, isso no dia 18 de junho de 1980, de malas e cuias para cá, para o Pará. Na estrada ele começou a desconversar, né? Que nós sentamos naquelas bancos conjugados do ônibus, como é hoje, duplo, um do lado, outro do outro. E ele começou a desconversar a proposta que ele me fez. Se chegar na obra, se não tiver vaga no escritório, você topa um outro setor? O que eu ia falar? Eu já tinha deixado São Luís para trás. Tipo assim, a música que tocar eu vou ter que dançar. Eu falei, sim. Ele falou, então você vai trabalhar comigo no restaurante, na cozinha. Que ele era o cozinheiro-chefe da obra. Eu cheguei no Pará, aqui na cidade de Conceição do Araguaia, né? Aqui onde eu estou morando atualmente. Meu pai tinha caminhão de transporte, transportava bebida, e ele vende os caminhões e abre um depósito de bebida. Primeiro no Cumaru do Norte, né, na época do que estourou o garimpo da Maria Bonita, e depois ele compra lá em Tucumã, no projeto Tucumã. Ele amplia a área. Na época foi o meu irmão, foi com ele, e eu morava aqui. Eu era casada, tinha 2 meninos pequenos. Na época o meu marido estava desempregado, e meu pai convida para ir para Tucumã. Então é dessa forma que surge Tucumã, né, na nossa vida. E chegando lá, já tinha 6 meses que meu pai e minha mãe estavam lá, né? Então a minha mãe já estava inserida, engajada na igreja, né? A igreja era a Capela de São José, aquela capelinha bem pequenininha. Através da igreja, eu fui representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representante da Igreja Católica no Conselho.
Depois fui eleita, quando eu saí do banco, fui eleita conselheira tutelar, também representando a Igreja Católica. E, posteriormente, fui trabalhar na gestão do prefeito, Laudir Vitec, na ação social, né, junto com a Noeli Vitec. A bem da verdade, a primeira que veio para cá foi a minha irmã, a Verinha. E eu tinha 2 empregos em Nova Friburgo. Trabalhava numa indústria e numa revista social. E a Verinha veio para cá e, com um ano, ela ficou muito preocupada porque ela era muito sozinha. Era só ela aqui. Aí ela voltou em Friburgo e me convidou. Então, como eu era jovem, né, não era rapaz ainda, falei, não, é uma outra oportunidade na vida, eu vou conhecer Tucumã. E eu tinha uma visão totalmente diferente, né? Então esse foi um dos motivos que eu vim para cá. E nós, como filhos de pequenos proprietários lá em São Paulo, tínhamos no sangue essa vontade de fazer a expansão das nossas propriedades, queria realmente ter um pedaço de terra, né? Já que lá naquela época era muito difícil. Então, depois da minha formação em Marília, a gente buscou exatamente se interiorizar. Eu já era casado com a Tata e ela estava disposta a me acompanhar nesse projeto. E meu cunhado Alfredo, que já foi por vocês citado, ele já estava aqui em Tucumã. E aí despertou a vontade da gente vir também conhecer Tucumã. Isso em junho de 85. Eu vim em 80, nos anos 80. Eu vim para Rio Maria em 80. Em 81 eu ingressei para Tucumã. Quando cheguei aqui, nós não tínhamos nem condições de passar ali. Tinha chamava de Gurita, ou Guarita, que nós tínhamos que fazer contato com Andrade Gutierrez para poder entrar aqui, senão não tinha condições. E foi nessa época que eu tentei vir, mas eu entrei para cá em novembro de 81. Viemos para mexer com garimpo. Minha mãe tinha adquirido do meu primo uma área, inclusive denominada, acho que até hoje é esse nome, Bom Jardim. E lá minha mãe, muito aventureira, já começou a explorar o ouro. Nunca tivemos sorte com garimpo. E eu digo, rapaz, vamos comprar uma máquina, vamos se endividar, e começamos a mexer com aquilo. A derrota. Porque quem não entende, não se meta, porque só contrai dívida. Garimpeiro eu já entendia que nós era tudo de fora, que não entendia nada, então foi assim, um caos, verdadeiro caos. Passei uma miséria mandada, foi muito difícil. Eu comecei a tocar do jeito que eu ouvia, digo, mãe, me ajude aí, e até que, graças a Deus, um abençoado me fez proposta e comprou a minha máquina lá dentro. A falta de pavimentação asfáltica na PA 279 era o prenúncio que encontrariam pela frente. Apesar do projeto Tucumã ser vendido como um projeto moderno, com toda a infraestrutura possível, as precariedades eram das mais variadas ordens possíveis. Para se ter acesso ao núcleo urbano de Tucumã no período chuvoso, podia-se gastar até semanas devido aos atoleiros ocasionados pelas chuvas. É uma história curiosa que o primeiro choque foi questão de viagem. Foram quase 3 dias de Xinguara para cá. Era uma estrada de chão que os atoleiros, literalmente, você mais andava a pé, empurrando ônibus, do que dentro do ônibus. Eram atoleiros até, não é exagero, era atoleiro de mais de 1 metro. Atoleiros de mais de 1 metro. Aqui já teve atoleiros aqui que topava a carroceria dos caminhões. Quando chegamos aqui com muita dificuldade, porque nós começávamos a andar numa estrada de terra batida de Guaraí. E naquela época era só um trieiro realmente, né? Uma estrada muito ruim, muito difícil. E eu tinha um carro baixinho. Primeiros 30 quilômetros nós já arrancamos o escapamento e o pessoal não acreditava que a gente chegaria em Tucumã com aquele carro. Mas com tanta determinação e vontade que a gente tinha de vir conhecer isso, nós viemos e chegamos aqui em Tucumã com esse carro. Então era muito difícil, muito difícil. No princípio, né,
não havia nada, já tinha uma certa estrutura, né? Posto de gasolina, alguns comércios. As estradas aqui, eram poucas estradas aqui dentro, muito pouca estrutura. E no verão era chamam de poaca, né? Era aquela quantidade de pó de aproximadamente 25 centímetros. Então você andava assim, o pé fazia pof, 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 pof. E quando eu cheguei, eu nunca esqueço, onde tem o parque de vaquejada, naquela subida, você olhava para cá, aparecia pouca luz e uma fumaça assim, tipo uma nuvem escura, amarela. Sabe o que era? Pó do movimento da cidade. Final de 80, começo de junho de 80 até, vamos dizer assim, dezembro, foi a abertura da estrada de Água Azul até aqui, a construção desse centro aqui administrativo e residencial, porque a primeira parte habitacional aqui desse projeto é essa aqui que eu vou descrever aqui para vocês. Começava lá, presta atenção na quadra, começava lá na frente da CESPA, descia, subia aqui, passando aqui a Avenida Minas Gerais, na frente da Escola Donato de Andrade, dobrava aqui essa rua atrás, Cupuaçu, saía lá no Correio e fechava lá na CESPA. Esse era o centro residencial e a parte administrativa era ali onde tem a Igreja Católica, que hoje é a Catedral de Tucumã. Região nova, cheia de expectativa, aquela pujança, enfim. Aqui na frente onde nós estamos, tudo era mato ainda. Existiam as ruas que a empresa tinha aberto, porém não existia casas. O eixo central da cidade é aqui, daqui para baixo, na Avenida Brasil, onde se concentrava o comércio. As avenidas ligavam esse setor ao aeroporto, que era o outro ponto de referência da cidade, o aeroporto. Quando nós chegamos, tinha baseado aí em torno de 120 aviões que atendiam especialmente esses garimpos da região. Então, o movimento, que era para ter sido um movimento de assentamento de um projeto agropecuário, acabou que a região foi invadida por garimpo e praticamente inviabilizou, naquela ocasião, o prosseguimento do projeto de colonização. Mas até então, muitas pessoas do sul já tinham vindo, tinham comprado as terras que não eram baratas, estavam aqui estabelecendo as suas famílias. E por ocasião dessa invasão, a empresa resolveu devolver esse projeto ao governo federal, já que ela tinha arrecadado essa área federal com esse propósito de fazer esse assentamento. O projeto Tucumã, ele sucumbiu, e quando ele sucumbiu, a CONSAG foi indenizada e nós passamos para a responsabilidade de São Félix do Xingu. Neste período de tempo, que é curto, nós tivemos 9 subprefeitos. Alguns tinham autonomia e amor pela cidade, e aí eu posso citar o caso do seu Gonçalo Sampaio. Especialmente aqui tem uma figura política que é muito conhecida, que é o Gonçalo Sampaio, né? Que ele participou desse processo, chegou a ser um dos subprefeitos de Tucumã. Que negociou com a subprefeitura de Tucumã o direito de vender lotes para reinvestir aqui dentro. Então, ele basicamente cria a palmeira para vender lote para essas pessoas que tinham adentrado aqui, para poder investir no município, para que ele começasse, até então não era município, começasse a crescer. Mas havia uma luta muito grande para que houvesse a emancipação. São Félix é muito maior que Tucumã, mesmo hoje, é o segundo maior município, e nós não tínhamos o poder público aqui dentro nos atendendo. Então houve uma mobilização da sociedade na época, auxiliando esse movimento da empresa, e o fato aconteceu que o governo federal assumiu o projeto e criou aqui o tal PA Tucumã, né? A partir daquela época. E a Gutierrez foi se desfazendo, se desligando da gente. Para isso, ela criou um conselho. Ela elegeu, através do voto popular, 9 membros da comunidade, que era para gerenciar
o núcleo urbano. Teria autonomia só sobre o núcleo urbano. E assim foi feito. Foram eleitos os 9 conselheiros, criou-se o conselho, elegeu-se esse conselho e eles assumiram. E aí, a partir desse momento, a empresa foi se desligando e nós, como comunidade, ainda município de São Félix do Xingu. Tucumã era distrito de São Félix. Tudo tinha que ir lá. O nosso título é de lá. Né? Então, a gente ficava nessa situação durante todo esse tempo. Com a falta da Andrade Gutierrez, nós passamos um período muito difícil, realmente. Muitos colonos ficaram aqui desassistidos, muitos foram embora, abandonaram suas terras. Então, foi um período muito difícil de transição dessa condição, onde o CODETUC administrava. Aí foi gerado, então, aquele processo político onde se criou, se emancipou vários municípios, inclusive Tucumã. Mas nós, como já víamos, como criando conselho comunitário, agência municipal através de São Félix, nós lutamos, bem dizer, sozinhos, sem ajuda de ninguém, sabe? E fomos nos envolvendo, foi quando precisamos dar o grito de independência. As pessoas começam a trabalhar nesse sentido, né, de que Tucumã precisava se emancipar, precisava tornar um município. E aí começa toda essa documentação para que pudesse ocorrer a emancipação de Tucumã. Como haviam muitos municípios na mesma situação, foram mais de 20 no mesmo período, o que acontece? Nós conseguimos a lei de criação, a 10555, de 10 de maio, para que houvesse efetivamente a emancipação política, e aí 2 figuras proeminentes acabam disputando a eleição aqui. O João Roberto da Silva, Beto, que se sagrou vencedor, e o João Cordeiro, o João Caicai, numa época em que a votação era de pouco mais de 700 votos. Para eleger ele, foram pouco mais, no total, juntando os dois, pouco mais de 700 votos, no momento em que a população estava inflamada e dividida numa dualidade e que passou-se 3 dias contando e conferindo votos, né? Eram votos na cédula, então 3 dias no TEC, contava, ninguém aceitava, contava novamente, ninguém aceitava, entrou dia e noite, até que chegou num ponto, falou, não, é ele que ganhou e acabou. E aí a gente tem o surgimento dessa maravilha da PA 279. E em 89 houve a primeira eleição, onde Deus quis que eu fosse o primeiro prefeito de Tucumã. Fizemos o plebiscito, foi aprovado, elevamos a nossa categoria de município e daí começou esse trabalho. Tanto que toda a gestão era lá, aonde era da Andrade. E o Beto catou dali e fez o nosso município. Então, quando o Beto ganhou a eleição, a primeira coisa é começar do zero. Todas as nossas leis, as iniciais, elas foram de iniciativas da administração de Beto. A constituição do município, a determinação para a construção de algumas escolas, apesar de que a CONSAG já tinha feito algumas escolas, mas ele entendeu que o município era grande, que não tínhamos estradas e investiu na construção de inúmeras escolas. Nós chegamos a ter 74 escolas rurais construídas neste período e que depois elas foram sucumbindo porque as terras foram sendo agregadas às outras. A constituição das secretarias, a formatação das secretarias, as primeiras leis de funcionamento do município, tudo pela gestão Beto. Então, assim, é uma frase que ele usa, que todo mundo vai passar e será ex-prefeito de Tucumã. Ele é o primeiro prefeito de Tucumã. Aí ele sempre brinca, né? O primeiro clips quem comprou para aquela prefeitura fui eu. A primeira caneta, quem escreveu com aquela primeira caneta, na primeira agenda do primeiro gabinete, do primeiro prefeito de Tucumã, fui eu. Faz parte da história, você ser o primeiro em alguma coisa, né? Ele é o marco zero
e que boa parte do que aconteceu no entorno advém justamente do trabalho que foi desenvolvido por ele. Na época, a energia elétrica de Tucumã era extremamente limitada. Até 1990, o fornecimento estava restrito a 525 kWh, atendendo apenas 206 usuários por meio de motores da Andrade Gutierrez, que operava em condições precárias. Com a emancipação do município, em 1990, a CELPA instalou novos motores, buscando melhorar o sistema elétrico. Porém, o rápido crescimento populacional após a invasão agravou a situação, tornando a infraestrutura elétrica, que já era insuficiente, ainda mais sobrecarregada. A distribuição de energia era feita de forma precária, com os setores alternando entre 3 horas de fornecimento e 6 horas sem energia. Além disso, durante a madrugada, o fornecimento era totalmente interrompido das 23 horas às 6 horas da manhã. Outro problema enfrentado pela população era a falta de água encanada, que havia sido prometida pelas propagandas da CONSAG. O fornecimento de água era realizado por meio de um caminhão-pipa, enquanto outra alternativa de acesso era um lavador público, popularmente conhecido como mina. Era muito difícil a vida em Tucumã. Não tinha energia elétrica, não tinha pavimentação alguma. Éramos abastecidos de energia por um motorzinho. Era uma casinha de um motorzinho que tinha ali próximo à prefeitura. E eram 6 horas com energia e 6 horas sem energia e 3 horas com energia. E à noite, a partir das 11 horas da noite, desligavam seus motores, só ligavam no outro dia a partir das 6 da manhã. Isso quando o motor não dava problema. Aqui era tudo na base da lanterna. Então a gente só trabalhava em algumas horas do dia, né? E trabalhava à noite, inclusive. Até que a gente pôde comprar um motor. Naquela época, então, nos foi concedido ligar um ar-condicionado no consultório e na sala de espera. Não podia ter, não, porque a demanda de energia era grande e não tinha geração. Pouquíssimas pessoas tinham um motor, um gerador, né, um motor estacionário para poder... que gerava aquela energia ali, pelo menos temporariamente. Algumas partes de Tucumã tinham uma energia, mas em algumas horas do dia, se não me engano, acho que 6 horas por dia, algo assim, mas pouquíssimos bairros ali, acho que o centro, ali mais para cima, na Avenida Pará, Avenida dos Estados, mas era só. Então a maioria da população tucumaense não tinha acesso a isso, era muito difícil. Na época da implantação, foi construído o Hospital Geral, próximo ao atual setor Boa Esperança, tendo como primeiro médico o Dr. Davi Choquiono, que atendia os funcionários da Andrade Gutierrez e aos colonos instalados na região. No entanto, foi somente após a emancipação que o poder público passou a ser o principal fornecedor dos serviços de saúde para a população. Ainda assim, diante das dificuldades, uma das necessidades básicas garantidas como direito pela Constituição de 1988, o acesso à saúde pública, estava longe de ser uma realidade nos primórdios de Tucumã. Não tínhamos saúde, na verdade, mas aí, isso já era quando eu assumi a prefeitura, já não era no tempo de conselho, tá? E quando assumi a prefeitura, não tínhamos nada para desenvolver. O que eu fiz? Me envolvi, corri a Belém, fui e consegui descobrir que nós tínhamos 100 IHs para Tucumã e 100 para São Félix. Só que São Félix não tinha hospital. Aí eu consegui essas IHs de São Félix e aqui Tucumã 100. E nesse período chegou o Celso e o irmão dele, Sérgio. Eles tinham se formado em Belém, vieram para Rimari, não sei, eu acho que não gostaram de lá, e eles chegaram aqui numa época que a estrada não tinha condições, para vir tinha que vir num caminhão. O Celso veio num caminhão de gasolina, não sei, mas veio num caminhão, tá? E aí, como eles chegaram aqui e, natural, nós precisávamos de professores, de médicos, tudo que chegasse seria muito importante. Eu fiz o maior esforço, e eu consegui trazer os SUS para Tucumã, aí foi dividido 100 IHs para o Celso e 100 para o Sérgio.
Aí foi criado em alguns lugares que eles tinham um local aí e começou. Aí começou a saúde em Tucumã, porque não tinha, na verdade. Tudo era pago, era longe, era complicado. Olha, a dona Tata, como eu havia dito, né, além do plebiscito, ela fez parte do início da prefeitura, sabe? Então, por exemplo, assim, nós tínhamos a mesclado, era mesclado. Por exemplo, hoje você tem SUS. Na época, o que existia era Secretaria de Ação Social e Saúde. Então era mesclado, sabe? Tanto trabalho social como de saúde era desenvolvido por o mesmo núcleo. Beto foi um patrão espetacular, uma pessoa maravilhosa. E ele nos deu assim, façam o que for para o melhor da população. Aí nós conseguimos trabalhar com ele, sem ele estar em cima, cobrando as coisas a gente pôde fazer. Ainda na Gleba 1, localizada na Fazenda Climete, programas de alfabetização foram implantados, liderados pelo professor Francisco de Souza Fonseca e pela senhora Antônia Sampaio, mesmo sem a existência de uma unidade escolar na localidade. A educação formal teve início com a construção da Escola Donato de Andrade, pioneira em nosso município. Projetada para atender aos filhos dos funcionários, a escola oferecia as séries iniciais do antigo primeiro grau. Eu sou um remanescente dessa categoria na área de educação. Comecei lá na Fazenda Climete, na época, eu e a esposa desse finado Gonçalo, a dona Antônia Sampaio. Nós dávamos aula para os funcionários lá. Lógico que não era escola oficial do governo, do estado, mas nós já dávamos aulas, que a empresa tinha um projeto social de educação, onde ela chegava, ela criava uma escola, como ela fundou esse Donato de Andrade, construiu, e escolas particulares para funcionários que tinham pouco conhecimento de leitura, aquela coisa toda. É bom lembrar o seguinte, que quando a Andrade trouxe os profissionais, se estabeleceu aqui, Tucumã e tudo, que construiu essa escola, que por sinal é uma empresa que mexe com engenharia pura. Não sei onde é que estava a cabeça desse engenheiro que construiu essa escola dentro de um buraco. Quando a gente aqui chegou, eu morava na rua que hoje é a Sucupira, né? E para chegar à escola que era a Dona de Andrade, que era a única que tinha, era a pé, não tinha, era um lugar que se chamava de Matinha. Então a educação lá era só lá, de primeiro a oitava série, na época era série, né? Ensino médio era modular, o professor vinha, ficava 2 meses, fechava aquela disciplina, depois vinha, então isso na zona urbana. E aí quando eu vim para cá em 83, 21 de fevereiro de 83, eu comecei a trabalhar também na Escola Donato de Andrade, aqui. E aí fiquei, aí pronto. Hoje eu sou graduado em matemática, tenho licenciatura plena em matemática pela UNAMA, a melhor universidade da Amazônia. Comecei a me envolver com as pessoas que tiveram muita influência dentro da história desse município, que trabalharam muito, que foram pioneiros na evolução, no desenvolvimento de Tucumã, desenvolvimento político, social, questão de educação. Então eu tive a vivência e convivência com esse povo. Eu garimpo, eu não sabia mexer. Madeira, também não. E não tive acesso a terras. Então, por exemplo, assim, o que eu vou fazer? Cheguei a trabalhar como professor. Fui professor na escola Donato de Andrade. Fui professor de 2ª e 4ª série. Era de manhã e à noite. E depois fui começando a ter acesso à prefeitura. Eu fui convidado, né? Fui convidado a trabalhar na prefeitura, prestar o primeiro concurso público. Porque o primeiro concurso público foi em 89, acho que 16 de agosto de 89. Outra coisa que modificou muito minha vida é que eu comecei a ver que as crianças aqui, elas não tinham acesso a coisas diferenciadas. Por exemplo, era estudar um pouquinho
ir para casa ajudar o pai. E aí eu, como trabalhava com artes, e eu tenho um amor muito grande por criança. Criança para mim é a verdadeira paixão. Aí eu pensei, falei, meu Deus do céu, vai ser o dia das crianças. O que nós vamos fazer? Aí juntei com um ou dois amigos, falei, rapaz, vamos inventar um grupo de palhaço? Aí nós inventamos um grupo de palhaço para a gente fazer animação nas escolas, com as crianças. E isso foi tomando uma dimensão muito grande. Então, eu acostumei a produzir muitas personagens, né? Papai Noel, o Mosquito da Dengue, a Mafalda, o Palhaço. Então, criava personagens para dar orientação. Então, a função desse palhaço era falar sobre saúde, que era o que eu tinha técnica. Foi aquilo assim, o coração pediu, inventou, foi o que deu certo. Na época, com os homens trabalhando nos garimpos em atividades braçais, as mulheres permaneciam em casa com seus filhos, muitas vezes em situação de vulnerabilidade social e econômica. Com o seu espírito solidário e a necessidade de fazer algo pelas mulheres, a senhora Maria Edith Vobeto fundou a Associação Pro Mulher. Essa associação daria origem à Escola Pro Mulher, uma das maiores e mais importantes do município. E imediatamente o Seabra veio de Belém e assumiu aqui, que veio como delegado. Simpatizou, conheceu minha mãe, que já circulava pelas prefeituras e tudo, e justamente ela pegava a mulher doente que não foi atendida e ia lá dentro do hospital brigar. Ela, desde que eu me conheço por gente, sempre ajudou. Ela viu que ela poderia contribuir muito com as injustiças sociais do local. Muito articulada, uma pessoa de uma visão incrível, inteligentíssima, e sempre se impôs pela presença. E ela começou a pegar os problemas, bater na porta da igreja, dizer, padre, como é que é isso? Isso daqui a igreja, né? Existe um dízimo, tudo, vamos reverter. E ela começou a fazer nome. Aí esse delegado chegou, soube dessa atuação da minha mãe, se conheceram e já fizeram uma amizade na hora. Ele falou assim, dona Edith, o que a senhora precisa para realmente atuar? Ela falou, preciso de um espaço. O espaço eu vou te dar. Estavam fazendo a Pro Mulher, mas era um galpão de madeira. Ele falou com o Beto. Beto, assim, vamos passar para a dona Edith. Ela, passaram. A gente ganhou um galpão, eram 4, 5 salas assim, e na frente era tudo aberto. Aí minha mãe, filha, vamos fazer uma escola aqui? Eu digo, bora, mãe. A gente mandou fazer 5 biombos e separamos, era sala no caso, porque não tinha parede, né? E joguei, na época era boca de ferro, carro de som, que estaríamos fazendo matrículas para a Pro Mulher visando alfabetizar. Veja, não tínhamos MEC, não tínhamos nada, tínhamos vontade de botar as crianças dentro de uma sala e ensinar a ler e escrever. O próprio conceito da Escola Pro Mulher, mesmo antes de ser escola, tinha essa função social também, né? De resguardar o filho do funcionário enquanto os pais estavam no local fora. Então, melhora a situação do pai, né? Porque o filho, ele sabe que tem um profissional que está lá em tese, qualificado, olhando por ele. Eu falo em tese porque naquela época não existiam, eram raras as pessoas aqui que tinham qualificação própria, né? Mas tinha alguém responsável cuidando deles, que eles poderiam se dedicar à função laboral enquanto o filho estava sendo cuidado. Então havia sim esse aspecto positivo. A procura foi tamanha que a gente não conseguia nem atender a demanda. Matriculamos e quem ia dar aula? Eu digo, bom, eu pego 1 ou 2 salas e vou, como era a alfabetização, a gente poderia fazer um apanhado. Já também na mesma boca de ferro anunciei a contratação, conversei com o prefeito, não, a gente banca as professoras. Fiz uma seleção e começamos a... Não tinha caderno, era chamex. E não tinha carteira, olha a loucura. Tijolos, 2, e fui na serraria, ganhei
pedacinhos de madeira. A criança sentava, punha a madeira e escrevia. Era aquilo e pronto. Acabou que eu tinha, no primeiro ano, 463 alunos. E, tipo assim, eu alfabetizei. O que eu precisava? Que essas crianças fossem reintegradas na escola Donato de Andrade, que era a escola municipal, não, estadual. Na época, o diretor dessa escola era o Hugo Balco, irmão da Tata. Mas ele era bem... Eu digo, vou lá. Bom dia, senhor, como é que está, Elisiane? A gente já se conhecia. Eu digo, eu estou com isso, isso e isso, estou fazendo esse programa aqui, Eu, achando que a criança está apta, te dando uma declaração, você faz a matrícula? Faço. Se você falar que a criança está apta, eu matriculo. Sabe um casamento? Chegou o final do ano, prestei prova, eu tive um aproveitamento quase de 100%. Todos foram remanejados com a devida matrícula e afins. Aí, nisso, eu já ingressei para a área de saúde. Vamos agora, para estudar aqui na ProMulher, tem que se vacinar. Sabe, eu comecei tudo que o governo, teoricamente, o Estado não fazia, vinha, a prefeitura vinha, mas as crianças não iam. Mas como prerrogativa de estudar lá comigo, tinha que ter a carteira de vacinação. E fazíamos campanhas, meu posto, inclusive, era no aeroporto, e foi um sucesso. No início, a infância, não existia nada. Não tinha nada para as crianças. Muito mal a escola, e da escola era para o trabalho em casa. As crianças passavam por essa dificuldade. Existem crianças que calejavam as mãos. Verdade seja dita. Aí, graças a Deus, iniciou-se esse trabalho dessa senhora, né? Iniciou o trabalho dessa senhora e se tornou histórico no município. E assim foram crianças que eu vi que sofriam abuso, não sexual, porque na minha época eu nem sabia que existia isso, mas físicos, assim, de taca. Eu ia na casa, de como é que vamos resolver? Por bem, ou quer que eu mande o delegado Seabra? Porque esse delegado, ele criou uma fama muito grande em Xinguara. Ele pegava os presos, botava de cueca, carpi, praça. E ele realmente, essa época aqui, não teve violência. Ele fazia a ronda com segurança dele, o Hulk. Não existia assalto, não existia nada. Porque ele botava, era para... Eu não sei se ele matava, prendia ou sumia. Porque o troço aqui funcionava. Aí eu ia nas casas, tipo, o que foi isso? A criança disse que... não, bater é uma coisa, se espancar. Como é que nós vamos ficar? Você vai me prometer que isso não vai acontecer, ou eu vou te chamar para conversar com o doutor Seabra? Falava Seabra? Não. É porque o meu marido bebe de... Outro assunto para delegado. Eu consegui reverter nos meus alunos toda a agressão. Um dia chegou um menino, eu via que ele sentava de lado, aquilo me incomodando, eu digo, o que é isso? Digo, José, nunca esqueço, o que você tem? Não, nada. A menina lá, ele está com uma ferida muito grande na perna, não sei o quê. Eu digo, meu Deus, vem aqui. Levei para a minha sala, aquele pano sujo, tudo. Eu fui desenrolando aquilo, já meu coração foi, digo, o que tem aqui? Moço, tinha pó de café, tinha açúcar, tinha 200 tipos de... e bicho. Para mim, foi a coisa mais terrível que eu já vi na minha vida. Eu botei o pano assim, digo, meu Deus do céu, eu tinha um Fusca, embaixo era de madeira, para você ter uma ideia, doado pela delegacia. Você abre, era um carro que não tinha procedência, ele aprendeu, ele falou assim, Elisiane, se você quiser botar uma bateria, eu dou para a ProMulher. Não era meu, era da ProMulher. Digo, eu quero, andava de a pé. Peguei aquele carro e fui para o hospital municipal. Nossa Senhora, eu tinha um acesso livre com o doutor Luiz e a doutora Rosângela, que foi secretária de saúde. Falei, estou com um problema sério aqui.
seguraram o menino, eu fiquei com ele segurando e eles pinçando aquilo, jogaram curativo. Daí ela falou, Elisiane, ele vai ter que tomar esses antibióticos aqui, tá. Falei, não se preocupe não, eu vou dar para ele todo dia. Onde você mora? Descendo aqui, não sei o que. Tá. Fui na casa. A mulher quase morreu quando me viu. Digo, tudo bom? Eu estou vindo do hospital com o seu menino, ele está com uma ferida muito grande na perna, foi medicado. E qual o melhor horário para você, para mim vir aqui dar o medicamento? Não, a senhora pode mandar o medicamento que eu dou. Não, eu faço questão de vir dar, porque eu sei como é que é. Melhora, não está? Olha, você acredita que mal ficou cicatriz e era fundo, porque os bichos já tinham comido tudo, mas que fazem a limpeza, né? Essa foi a Tucumã que eu conheci. E é aquilo. Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Se você sabe fazer alguma coisa, ensine alguém, porque alguém sempre vai precisar. E assim foi. A minha mãe sempre deu esse exemplo e eu sempre segui. Minha grande escudeira, fui e serei ela. E eu sou a xerox dela. Meus filhos falam, dona Edith, porque eu tive uma proximidade de alma com a minha mãe a vida inteira. Aonde você vê uma foto, eu estou junto. Ou ela me levou, me indicou, ou alguém, sabe? Ela sempre foi o nosso astro-rei, de toda a família, inclusive dos netos, das outras irmãs. Ela sempre foi um exemplo a ser seguido. Minha referência de tudo, meu orgulho, sempre. Ela era uma pessoa iluminada, não tinha, o Laudira era um fã muito grande, o Beto, o Celso. Ela iluminava com as palavras, ela sempre tinha uma palavra de apoio, de carinho com as pessoas. E para os filhos incansáveis, sabe? Como a gente não teve pai, ela foi e conseguiu o milagre de não fazer a gente sentir falta de um pai. Você sabe o que é isso? É ser muita coisa, né? A população tucumaense não recuou diante dos desafios encontrados, superando-os um a um. Muitas vezes, unindo-se em torno de causas coletivas para beneficiar a toda a sociedade, como no caso do movimento Energia Já, ocorrido em 1998. Com o tempo, Tucumã foi crescendo e novos bairros surgiram, onde antes nada existia. Foram construídas escolas de tábuas, que mais tarde deram lugar a modernas e amplas escolas de alvenaria. A lama e a poeira foram sendo gradualmente substituídas pelo asfalto. O antigo projeto de transformar Tucumã em um polo agropastoril tornou-se, em parte, realidade, com a expansão da pecuária e principalmente com a cultura cacaueira que se destacava em nível nacional e internacional. Tucumã é uma terra de homens e mulheres corajosos que construíram e continuam construindo dia após dia um lugar melhor para se viver. Eu vim lá do Paraná com uma sede de verificar coisa nova. E deu tão certo que aqui era só mato. Aqui só tem gente boa. O que foi embora, velhacou, passou alguém para trás, está jurado e vaza. Ou já morreu. Aqui é lugar de gente boa, de gente trabalhadora e honesta. Porque ninguém é obrigado a vir para cá e ficar. Se ficou, tinha boa intenção, ajudou a fazer, de alguma forma contribuiu, né? Naquela época, a gente como sociedade, a gente vivia muito bem. A sociedade interagia, participativa, a sociedade... Nós éramos, vamos dizer, uma sociedade festeira, alegre. Como nós não existíamos como município, nós existíamos como comunidade, né? Então, comunidade se ajuda. Nós chegamos aqui e não tinha nada, e o povo começou a trabalhar, a lutar, criar escolas, criar estradas, buscar luz, buscar água, enfim, uma série de coisas. E isso foi desenvolvendo, cada dia mais ela ia desenvolvendo. Isso dá uma alegria para a gente, porque a gente está ajudando a melhorar esse lugar que é nosso, né? Porque a gente, quando quer, consegue. Né?
Então isso aqui é uma coisa que as pessoas que às vezes não sabem valorizar o chão que pisa, que essa mãe terra é nossa, cara. A terra que nos sustenta. Tucumã é um lugar onde você se sente acolhido quando chega, as pessoas, você sente aquela sensação de pertencimento. Tucumã, para mim, hoje, verdadeiramente uma paixão. E eu espero realmente não ir embora daqui. Eu não me vejo morando fora daqui. Eu não trocaria a vida que eu tenho aqui em Tucumã por qualquer outro lugar. Se eu tenho alguma coisa positiva, foi Tucumã que me deu. Acho aqui o melhor lugar do mundo para se viver. É aqui que eu quero ficar. É aqui que eu não escolhi. É aqui que eu fui trazida. É aquele lugar, a gente diz, Tucumã é o lugar que eu escolhi para morar. Mas não, parece que Tucumã que me escolheu para morar aqui. Muita gente vem para cá e fala assim, nossa, mas é precário. Eu digo, não me fale o que é precário. Isso aqui hoje é o supra-sumo da maravilha. Eu vejo que as pessoas, os jovens, hoje eles não têm mais essa vontade que eu tive, que o Edson teve. Que a gente muito jovem nós viemos para cá. Dedicamos nossa vida a esse lugar. Eu tenho um apego tão grande pelo Pará, pela Amazônia, por Tucumã principalmente. Posso dizer que Tucumã, quando você mora em Tucumã, eu diria que é picado ali e você nunca vai se curar, o que é bom, né? Então, a gente tem que procurar fazer as coisas para nós sentirmos bem, para que nós possamos desenvolver isso aqui. Nós somos novos ainda, eu sou novo, tenho 67 anos. A gente falava, Tucumã é uma luzinha no fim do túnel, mas o futuro dela vai ser muito grande. Então não precisa dizer nada hoje para quem está aqui, né? Aqui não tem como você pensar em outra localidade que não aqui. Então é tudo, representa muito. Talvez não tenha feito grandes feitos por Tucumã, mas eu sempre estive presente. Foi processos eleitorais, foi transição entre projeto e município, foi movimento para que a gente tivesse energia em 96, o movimento Energia Já. Eu tenho uma estrutura tão grande, eu tenho um ciclo de amizade tão evoluído, que eu digo assim, se eu morrer amanhã ou depois, eu não vou ser um defunto sem choro, não. E também não vou ser enterrado como um indigente. E eu espero que lá no passado alguém olhe e fale, era doida, mas ela de fato amava Tucumã. Nossa, fui 100%. Em tudo que eu faço, me entrego, gosto, brigo. Eu não sou pessoa de fatos e fotos, não. Eu gosto de fazer. Eu me orgulho muito do que eu tentei fazer, sabe? Sempre procurei ajudar. Poucas pessoas daquela época falam sobre esse período porque cada um traz a sua cicatriz. Então, Tucumã, para mim, é o céu, é o inferno. Eu fui aos dois extremos e consegui me colocar no centro. Eu agradeço toda a vida que eu estou aqui. Faz parte de mim. Tucumã faz parte de mim e eu faço parte de Tucumã. Eu tenho meus defeitos, tenho minhas faltas, mas hoje em dia as pessoas que me conheceram desde aquele tempo, eles sabem, tudo que eu fiz foi com muito carinho. Então talvez o maior legado tenha sido esses 30 anos dedicado à educação. E acho que hoje eu tento deixar nesses e-books um pouquinho da história de Tucumã. Eu espero realmente que essa história não se perca. Eu te falo com certeza de que aqui temos uma valorização muito grande ainda. Eu quero viver o resto da vida aqui. Mais forte que o chumbo, que a serra, que o fogo, é o braço de um povo que quer prosperar.
fazer dessa terra pepita sonhada, terra prometida, que hoje é o nosso lar. Mais forte que o chumbo, que a serra, que o fogo, é o braço de um povo que quer prosperar. Fazer dessa terra pepita sonhada, terra prometida, que hoje é nosso lar. Hoje é o nosso lar, e hoje é o nosso lar. E montes, onde o céu é mais limpo e azulado, a palmeira que orgulha a Amazônia, vim descer neste chão desbravado, com a terra de filhos libertos, cornamentos de matas e relvas, cresce livre, robusto e precoce, o menino Peralta da selva. Tucumã da liberdade, nossas vozes te querem exaltar, e no canto de esperança este berço de herói embalar. Braço forte, triunfo regaram essa flor que viçosa se abriu, de ousadia, vitória e bonança, foi a história que o povo remiu. Filhos teus a plantar liberdade, vislumbrando um futuro feliz, embalados num sonho bravio, quem tem pátria tem alma e raiz. Tucumã da liberdade, nossas vozes te querem exaltar, e num canto de esperança este berço de herói embalar. Tucumã da liberdade, nossas vozes te querem exaltar, e num canto de esperança este berço de herói embalar. Tens no seio riquezas guardadas, expressando infinito valor, que assegura o direito a partilhar, espontânea oferenda de amor. No teu brilho haja paz e justiça, nos teus campos perfume de flor, pelas sendas da tua história reine fé, esperança e amor. Tucumã da liberdade, nossas vozes te querem exaltar, e no canto de esperança este berço de herói embalar. Tucumã da liberdade, nossas vozes te querem exaltar, e no canto de esperança este berço de herói embalar. Tucumã da liberdade, nossas vozes te querem exaltar, e num canto de esperança este berço de herói embalar.
Tucumã da liberdade, nossas vozes te querem exaltar. E num canto de esperança, este berço de herói embalar. Tucumã da liberdade, nossas vozes te querem exaltar. E num canto de esperança, este berço de herói embalar.